saiu. Finalmente saiu um teaser trailer, que é tipo um trailer só que muito pequeno, do filme do Five Nights at Freddy's, ou então só FNAF. E olha, meu amigo, isso aqui tá bem interessante. FNAF é uma franquia de jogos de terror na qual você é um segurança em uma pizzaria e tem que sobreviver 5 noites com o Fred e outros animatronics, até as 6 da manhã. Esse jogo foi criado independentemente por um cara chamado Scott Calton, que foi um sucesso e criou uma comunidade muito grande na qual surgiu músicas e vários livros sobre a franquia, e recentemente saiu um teaser trailer que a gente vai falar nesse vídeo agora. Olha, eu sei que eu fiz um vídeo recentemente criticando os jogos de terror atuais. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu recomendo, ele tá bem legal, vale super a pena. Nesse vídeo eu usei algumas imagens do FNAF para fazer uma crítica a esses jogos. Entretanto, isso não significa que eu não goste do FNAF, pelo contrário. Apesar de ter minhas críticas a esses jogos, eu sou muito fã dessa franquia. Além do mais, ela não se resume apenas aos jogos em si. Ela tem toda uma história por trás que originou vários jogos, derivados, músicas, livros e uma comunidade muito grande que é viva até hoje. Antigamente eu consumia mais conteúdo de FNAF, mas isso já faz um tempo. Eu parei de acompanhar porque a história tinha ficado confusa e eu tava em outra brisa. E por mais que eu já tenha parado de acompanhar as histórias do FNAF, as teorias da comunidade, eu ainda me lembro de muita coisa e devo admitir que eu fiquei muito empolgado com esse teaser trailer. Olha, eu não queria hypar ninguém aqui não, mano, pra não zicar o bagulho aqui, pra não criar expectativas à toa, mas cara, não teve jeito, mano. Eu hypei com esse trailer, disco foi mal, mas eu hypei, mano, não teve como. O trailer começa com uma fita VHS, onde aparece essa moça dando bem-vindo à pizzaria do Fred, na qual aparecem algumas crianças brincando, e logo em seguida os animatronics. Já de cara podemos perceber o quão estão bonitos os animatronics, visto que eles não são CGI, eles são de verdade. E isso era um medo que eu tinha antes, porque é muito comum os filmes atuais só tacarem um CGI porco e foda-se. Além do mais, é mais barato do que de fato construir um robô gigante do zero. Enfim, continuando. Depois de mostrar os animatronics, é mostrada a pizzaria fechada e aparece o Michael Afton, que é interpretado pelo Josh Hutcherson, que é o ator que fez Jogos Vorazes e também Ponte para Terapia, que foi um filme que fez muita gente chorar quando era criança, inclusive eu. E eu sei que você também. E em seguida, mostra ele abrindo uma cortina e aparece um pedaço do rosto do Bonnie. E nessa parte, a gente consegue perceber um pouco do tom que esse filme vai ter. Da ambientação, da iluminação do local, do Michael entrando com a lanterna lá, meio que investigando a parada, enquanto ele tá num ambiente, numa pizzaria abandonada. É um tom interessante de se ver. E em seguida, ele aponta a lanterna mais uma vez e a gente consegue ver o Fred também. Depois disso, ele liga as luzes, mostrando a logo da pizzaria, e depois aparece uma das cenas mais legais nesse trailer. Nesse take em específico, a gente consegue perceber o quão fiel está esse filme ao jogo, aparentemente, pelo menos. A gente consegue perceber as câmeras de segurança na qual ele olha os animatronics do jogo e também o ventilador, que é uma referência bem legal aos jogos. Tem até o pôster do primeiro jogo, inclusive. Aparentemente eles estão seguindo por o caminho de fazer algo fiel e pra mim, na minha opinião, esse é o melhor caminho para se seguir em uma adaptação de jogos. A gente sabe o quão é importante a fidelidade de um jogo para um live action. A gente viu isso com Sonic e The Last of Us, que foram sucessos, e a gente não viu isso com Resident Evil, que foi um fracasso total. Enfim, em seguida mostra o Michael olhando desconfiado e a câmera vai girando aos poucos e se revela o Fred atrás dele. E a cena corta. Logo em seguida, a moça do início fala que a gente vai se divertir muito juntos, e aparece o Michael sendo preso em uma cadeira e um animatronic insano com o rosto aberto com várias serras aparece. E nessa hora, pelo menos pra mim, passou muito uma vibe de Jogos Mortais por essas engenharias de chacina. Inclusive, aparentemente, os animatronics vão ser feitos de fato pra matar, porque nas histórias do FNAF existem uns animatronics chamados Spring Lock, no qual você consegue entrar neles e controlar. Enfim, a gente vai voltar a falar sobre eles quando aparecer o William Afton, mas aparentemente os animatronics não querem só engolir o Michael, pra ele só ficar lá dentro. Eles realmente aparentam tentar assassinar o Michael com essa máscara da morte. Enfim, em seguida aparecem várias cenas rápidas, entre elas aparece a sombra do Fox, a Abby, o Fred no escuro olhando com os olhos vermelhos, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a Vanessa do Security Breach e o Michael em uma floresta com 5 crianças que provavelmente são as almas das crianças dos animatronics originais. O garoto com orelhas de coelho seria o Bonnie, o com a mão enfaixada seria o Fox por conta do gancho da mão, o de amarelo seria a Chica, o de roupa marrom seria o Fred, e esse menino aqui de chapeuzinho seria o Golden Fred, eu teorizo. Inclusive, essa cena na floresta do Michael vendo as crianças, eu acredito que seja algum tipo de alucinação que ele teve, ou então ele só dormiu enquanto estava trabalhando como segurança, sendo nessa cena um pesadelo do Michael, na qual as crianças estão tentando avisar ele de alguma coisa. E após essa cena aparece o nosso querido William Afton, o
cara que iniciou tudo isso. Lembra quando eu falei dos Spring Locks, que eram animatronics que vocês podiam entrar dentro deles e controlar eles? Então, o Afton criou um desses e ele entrava nesses animatronics, que era algo bem perigoso e arcaico, pois existia a possibilidade de você ficar lá preso pra sempre, que foi de fato o destino do William, que inclusive é interpretado pelo Matthew Lillard, que é um ótimo ator e ele fez o primeiro Pânico e também fez o Salsicha do Scooby-Doo. E olha, Salsicha Rogers, é muito intrigante e interessante ver você por aqui. Você costumava investigar mistérios com seus amigos, porém, agora, você é o próprio mistério. I always come back. Mano, eu não costumo criar expectativas em filmes, principalmente filmes de terror, que geralmente sempre são ruins, mas nesse em específico, eu tô botando fé, foda-se. Outro sim é que aparentemente o William não vai ser o pai do Michael. Eu vi uma galera no Twitter falando que no IMDb Pro tava mostrando que o pai do Michael seria outro ator, chamado Garrett Hines. Eu entrei no site do IMDb pra confirmar essa notícia e não apareceu nada disso. Porém, temos print desse ator como pai do Michael. Enfim, de qualquer forma, eu teorizo que se essa print for real, esse não seria de fato o pai do Michael, e sim o padrasto dele. Isso explicaria melhor o porquê o Michael está na pizzaria do William, pra tentar entender e encontrar o pai biológico dele. Enfim, isso é só uma teoria minha, não tenho certeza disso, apenas estou teorizando aqui. Vamos esperar um pouco mais pra saber mais notícias. Enfim, após aparecer o homem, aparece o Michael deitado na floresta, provavelmente no pesadelo ainda, e também aparece outro segurança, que deve ser o segurança antes do Michael aparecer, que inclusive aparenta que vai ter uma morte terrível. E vale a pena destacar uma coisa, nessa parte onde aparece várias cenas rápidas, se você colocar o áudio no reverse e diminuir a velocidade dele, é possível escutar Afton Killed Me 5 vezes. São 5 crianças, 5 animatronics. Ok? No caso, seriam as crianças falando que o William Afton matou elas. Isso é bem intrigante porque acontece algo parecido no trailer do FNAF 2, na qual aparece essa cena das crianças cantando. Porém, se nós colocarmos essa parte em um reverse, é possível escutar isso. Mike Kiwau. Mike matou todos. Tá, eu sei, isso pode parecer uma loucura, pode ser apenas coincidência, mas eu acho que não. Eu acredito que de fato tem coisas nas entrelinhas e é bom ficarmos atentos. Enfim, depois disso aparece um animatronic pisando em uma bolinha e a Abby se escondendo em uma piscina de bolinhas, na qual faz referência ao livro Into the Pit, que é bem interessante. Depois disso a gente consegue ver um olho vermelho olhando entre as bolinhas e se revela o Fred e a Bonnie também com os olhos vermelhos e o trailer acaba. E isso aqui gerou algumas polêmicas. Aqui também nos pôster, essas cores roxas atrelado aos olhos vermelhos estão até bonitos, porém não estão assustadores e não passam uma vibe do primeiro jogo. E nisso eu tenho que concordar. Vamos lá, eu não acho que isso vai estragar o filme, o pôster está muito bonito, na minha opinião, eu particularmente não achei feio, porém eu também prefiro os olhos brancos. A questão é que eu acho que o problema dos olhos vermelhos é que de fato, o vermelho é uma cor que passa uma mensagem. Todas as cores passam uma mensagem. Passam uma mensagem de perigo especificamente. Vermelho é uma cor de alerta. Quando você está em um sinal, a cor vermelha é para você parar e ficar atento, porque senão pode acontecer alguma tragédia. Então, eu até entendi a mensagem que o designer quis passar. Porém, nesse caso em específico, acredito que passa uma vibe mais infantil devido a ser a cor de olhos mais assustadores para uma criança, tipo o monstro dos olhos vermelhos. E os olhos brancos são mais assustadores justamente porque além de eles tentarem parecer olhos humanos, o branco
é uma cor neutra, ele representa um vazio. É como se o vazio estivesse te observando na escuridão. Por isso, o branco funciona mais que o vermelho, que é uma cor, é colorido o vermelho. E para essa temática, na minha opinião, seria mais interessante o branco, que é justamente a ausência de cor. Mas enfim, é só minha opinião. Como eu falei antes, eu não acho que isso estrague o filme, que vai estragar a minha experiência e o meu hype. Além do mais, poderia ser bem pior. Os bonecos poderiam ter sido feitos de CGI, e não são. Até agora, tudo está bem fiel aparentemente. E pra ser sincero, eu não me incomodei muito com isso, apesar de preferir os olhos brancos também. Pra falar a verdade, eu acho que o vermelho em si nem é o problema nos olhos vermelhos. Eu acho que o problema em si é ser uma bolota vermelha, sabe? Ser totalmente vermelho. Tipo, sei lá, mano, parece que eles fumaram alguma coisa, sabe? Eu acredito que se fosse algo mais minimalista, como por exemplo, a bola do olho fosse preta, representando o vazio, assim como o branco que eu falei antes, e apenas tivesse um pontinho vermelho, talvez essa ideia mais minimalista fosse mais interessante e não gerasse toda essa polêmica. Talvez ficasse tão legal quanto o branco, inclusive. Eu ainda prefiro o branco, mas eu acho que dessa forma ficaria mais interessante, sabe? Eu acho que seria mais interessante do que só botar o olho totalmente em vermelho, sabe? Bom, de qualquer forma, esse filme tem uma grande importância, porque ele não é um Mario ou um Sonic da vida, que é de uma grande empresa. É um filme de um jogo inicialmente independente. Então tudo isso é muito bom e tem uma importância muito grande. Por mais que eu tenha minhas críticas ao que FNAF se tornou ao passar do tempo, eu torço muito para que essa franquia continue sendo algo relevante de alguma forma. E um filme é uma ótima forma de democratizar mais essa história. Enfim, mano, eu espero que eles consigam adaptar bem, porque a história do FNAF é bem longa e bem confusa também. Existem muitos livros e jogos sobre, e eu espero que essa franquia se estenda para mais filmes no cinema, que elas possam consertar a história meio confusa nos games, escrevendo um final de verdade pra FNAF, não só deixando em aberto pra sempre. Enfim, eu acredito que esse filme vai ser bom. Estou ansioso pra ver o trailer, no caso o trailer de verdade, sem ser o teaser trailer. Enfim, mano, é isso. Sinta-se à vontade para ir nos comentários teorizar junto comigo sobre FNAF. Eu sempre leio todos os comentários e respondo. É isso. Muito obrigado se você me ouviu até aqui. Eu tô indo, mas eu volto. Tchau. Décima chave.